Marque a data. Nós sabemos, gente, nós vamos multiplicar em novembro. Na segunda semana de novembro está marcada, nós vamos multiplicar a fé. Todo mundo já sabe, está se preparando, já sabe que na segunda semana de novembro vai ter a multiplicação. E multiplique, isso sem problema nenhum. Vamos pensar em algumas dinâmicas de multiplicação. Por exemplo, o que eu posso fazer para ajudar o povo? Multiplique o encontro do PGM em 2 grupos na mesma casa. Então hoje, nesse encontro, eu vou ficar aqui na sala com a metade do grupo e o pastor Wellington vai levar o pessoal para a garagem, para a churrasqueira, ou até mesmo para o quarto. Churrasqueira, né? Ou até mesmo para o quarto. Um apartamento não tem churrasqueira, não tem problema. Comum isso acontecer. E aí, nós nos reunimos, oramos, cantamos e compartilhar da palavra e a oração foi separado. Aí o próprio grupo vai observar e falar assim, cara, é muito melhor quando tem menos pessoas. Nós compartilhamos mais. Multiplique o encontro regular em uma casa pré-definida, ou seja, na próxima semana, esse grupo do pequeno grupo vai para a casa do Wellington. E esse outro grupo, para minha casa, gente, tá certo? Entenderam? Fabrício, você vai para a casa do Wellington, ok? Ronilson, você vai para a minha casa. Então, o que vai acontecer? Na próxima quarta, nós vamos estar em casa separado. Na outra quarta, nós retornamos. Quando nós retornamos, nós vamos fazer o quê? Gente, vamos compartilhar? Como é que foi? Fabrício, como é que foi? Osnildo, como é que foi? E deixa o povo compreender, assimilar que é gostoso estar num grupo menor, que tem valor isso. E ele está começando a se acostumar, e ele viu que ficar longe do Wellington não é um grande problema, né? Ele vai superar isso. Promova debates com o PGM, é isso que eu estou falando. Vamos discutir como foi a sua experiência. O que você entende de multiplicação? Você acha que nós estamos resistindo? Você acha que nós queremos ficar aqui, construir uma cabana e ficar nós 3 aqui? É isso que nós queremos? Vamos discutir isso. Estabeleça o crescimento pela fé. Gente, nós estamos só em 8, mas vamos colocar diante de Deus para multiplicar ainda esse ano e Deus vai dar o crescimento. Estabeleça multiplicação pela fé. Lembra, tem as bases. Eu não posso estabelecer uma multiplicação pela fé se eu não estou investindo no líder de treinamento, gente. Isso é um tiro no pé. Gente, eu não tenho nem líder em treinamento, eu não estou preocupado com isso, mas eu sei que Jesus tem poder, então nós vamos multiplicar sem líder mesmo. Não existe isso. Nós vamos orar, o grupo inteiro de repente vai orar porque Deus tem que levantar uma pessoa para ser líder em treinamento. Ok? Critérios para multiplicação, vamos ler todos juntos? Aqui os critérios. Primeiro critério. Segundo critério. Terceiro critério. Isso. Tá, quais são os critérios da multiplicação? O importante é assim, é o geográfico. Tá, mas é o geográfico? Ele está lá número 1. Número 1 é geográfico? Não, não é. Por que não é? Porque o Wellington, ele mora do lado da minha casa, mas ele é o cara que tem condição já de ser líder de treinamento, está sendo preparado. Então, apesar dele morar do lado da minha casa, de repente o pequeno grupo vai ser mais no bairro vizinho ali, dali para cima. Nós vamos nos separar por uma questão de, não é a geografia, de capacitação para liderança. Tá, o Fabrício é um cara que mora do outro lado da cidade. Então seria melhor ele ficar lá com o pequeno grupo do Wellington. Mas o Fabrício é meu discípulo. O Fabrício trabalha comigo. Eu tenho caminhado com ele, ensinado os princípios básicos da fé cristã. Eu tenho feito prestação de contas, solicitação de contas com ele. Eu vou me separar do Fabrício, apesar dele morar lá do outro lado? Não. O Osnildo e a esposa, eles dão carona para a Ronilson, porque a Ronilson não tem carro. Tem como eu separá-los? Não. O Hélio tem um filho de 6 anos e o Fabrício tem uma menina de 6 anos.
Eu ponho uma de 6 anos em cada, a balança está equilibrada, né? Não, eu separei 2 menininhas que são apaixonadas uma pela outra. Então, ou seja, eu vou analisar todos os critérios e vou fazer a lista. E no dia da multiplicação, o pequeno grupo, depois de eu ter pensado muito, discutir com o meu supervisor, no dia da multiplicação, o pequeno grupo vai. Eu não discuto com o pequeno grupo, faço uma sessão com a palavra senhor presidente, né, a favores, né, não tem nada disso. Não tem como ter, são muitos fatores que estão na cabeça da liderança. Eu tenho uma razão, de repente, para separar a Ronilce do Fabrício. Deixar eles. E essa razão eu não quero compartilhar com o pequeno grupo. Com o pastor, estrategicamente eu coloco alguém numa posição. Estrategicamente, eu não coloco alguém numa posição. Eu tenho uma razão para aquilo. Vai ser melhor assim, vai acontecer crescimento. Então Então os critérios são vários. Dependência, idade das crianças, afinidade, né? As pessoas têm vínculos. Paternidade espiritual, nunca separa paternidade espiritual. Eu nunca vou separar um discípulo que acabou de chegar, né, está sendo cuidado do seu discipulador, eles caminham junto no mesmo pequeno grupo. Então, como eu nunca separo um casal. Então, o que não existe em hipótese alguma? O esposo é o líder e a esposa é líder de treinamento. Não, isso não existe. O esposo e a esposa são os líderes daquele pequeno grupo. E o líder de treinamento não tem nada a ver com aquele vínculo matrimonial. Ele é ok? Porque se o esposo é o líder em treinamento, ou vice-versa, a esposa é a líder e o esposo é o líder em treinamento, quando multiplica o pequeno grupo, o que eu vou fazer? Um para cada lado? Não separe o homem que Deus uniu, não é assim que a palavra de Deus diz? Casal está junto, trabalha junto, observa junto, investe junto, né? Ela pode ter as discípulas dela, ele tem os discípulos dele, mas eles compartilham, um ajuda o outro, né? De repente o esposo está discipulando o marido, a esposa discipulando a mulher, eles vão confabular e vão, olha, precisa ajudar ele nisso, você precisa ajudar ela nisso, e isso vai acontecer, vai promover crescimento. Todo PGM, quando saudável, ele nasce, ele cresce e ele... Oh, coisa boa! Coisa boa. Vamos conversar um pouquinho? Vamos virar a cadeira? Vamos fazer quartetos aí, 4 ou 5 pessoas. Tenta ter no grupo pelo menos uma pessoa que já tenha pequeno grupo na igreja. Ok? Veja aí, se todo mundo não tem, tenta puxar alguém, ok? 4 a 5 pessoas, vamos bater um papo para a gente encerrar com esse bate-papo, ok? Separa os grupos. Você vai compartilhar como você está compreendendo a multiplicação. Tá? O que você entendeu? Teve alguma coisa que foi esclarecida? Você tem alguma dúvida? Compartilha com esse grupo. Flávio, você, tá? Você daí só... que já foi. Sim. Rodrigues.
que vocês compreenderam da multiplicação. Isso. Se tem alguma trava, por exemplo, assim, eu não. Quem está em pequeno grupo, qual é a trava que tem lá? E se você não está em pequeno grupo, o que assimilou com relação ao princípio da multiplicação, né? Cadê o Rodrigues? Que hora que tem que terminar? Tá tranquilo, né? Oi? Cima do laço. Cima do laço. Eu vou achar ele. Ele tá aqui? Não, né? Agora é contigo, tá? A hora que você quiser parar a boiada, você para e... Já dá orientação. Muito bom, hein? Tudo muito bom. Muito O jóia. feedback está sendo legal. Ô, Jesus amado. O feedback está sendo legal, assim, vários fatores. O feedback está sendo legal pelo seguinte: a gente sabia que muita gente que viria tem resistência, como todo lugar que vocês vão. Verdade. A gente sabia que tem gente que está voando lá na frente, que veio ter esse negócio, vocês também já sabem como funciona. Mas tanto esse quanto os que estão lá na frente, eu digo, opa, esse negócio que dá pra gente começar a pensar. É isso que a gente queria. Sim. Agora nós temos que orar para trabalhar o pós, né? Que vai ser o desafio do mundo. É muita gente, né? Mas superou, né? Esse evento começou a pensar em 80, passou para 150. Mudamos de Foz-do-Iguaçu para cá, já deu quase 300. Mas o feedback é legal. Eles vão fazendo uma avaliação por escrito. Muito bom. Bom. Um minuto para eles. Cara, você não dei minuto não, deixa eu papiar e você Mais uns 10, sente no coração e, né? mais uns 5, 10, tá beleza? Sim. Papiar, você vê que eles estão dispersando isso aí. Gerson trouxe o desafio que nós temos e tudo que nós não queremos é ver missões mundiais recuando, né? Tirando nenhum missionário do campo. Pelo contrário, enviando mais porque a necessidade é muito grande. Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos por tudo que o Senhor já permitiu, como denominação e como nação a gente fazer. Nós te louvamos por todo o crescimento, até mesmo no nosso jeito de pensar e enxergar missões. Te louvamos por cada batista que tem se envolvido financeiramente no sustento da obra missionária. Te agradecemos pelo que conquistamos. Pedimos que o Senhor continue despertando. O que fazemos hoje é pouco, muito pouco ainda, perto do que podemos fazer. Desperta o nosso povo. Gera um avivamento no coração da nação batista. Ensina um povo que ainda não aprendeu e ainda não enxerga o seu potencial em realmente impactar o mundo com o Evangelho. E olha por esse momento que a nossa nação está passando. Clamamos pelos ministros, clamamos por todos aqueles que hoje tomam decisões, aqueles que têm pensado e gerido estratégia, Deus, para equalizar, para equilibrar a nossa economia. Clamamos por isso, clamamos para que o Senhor realmente tenha misericórdia da nação brasileira, de toda essa crise, cada empresário, cada executivo, cada industrial que sofre, que tem que demitir pessoas, nós colocamos diante do Senhor e pedimos encarecidamente que haja uma resposta do nosso povo. E de forma alguma nós venhamos a recuar na estratégia, no planejamento que temos, nos missionários que estão no campo. Em nome de Jesus, nós queremos continuar multiplicando o amor de Deus e o poder de Deus por todos os lados, através da igreja do Senhor Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Senta aí, querido. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre multiplicação. Nós vamos falar sobre multiplicar o pequeno grupo, especificamente. Mas antes de falar sobre a multiplicação do pequeno grupo em si, como isso acontece, eu queria ler lá no livro de Lucas um texto que traz a multiplicação de pães e de peixes. Lucas capítulo 9, versículo 10 em diante, é um texto que diz o seguinte: os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que havia feito. Então ele os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Betsaida.
Mas as multidões souberam disso e o seguiram. E Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Estava anoitecendo e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: mande esta gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui e lá encontrarão o que comer e onde ficar, pois este lugar é deserto. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmo comida a eles. Os discípulos disseram: só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Essa história é conhecida, esse texto é conhecido e ele fala de multiplicação. E olhando para esse texto, a gente percebe o papel e a posição do Senhor Jesus na vida dos discípulos, e a gente precisa entender e compreender o papel e a posição do Senhor Jesus lá na igreja, quando nós estamos multiplicando o amor de Deus pela cidade, multiplicando o cuidado, multiplicando o poder de Deus, multiplicando graça, multiplicando restauração de vida, multiplicando gente, cuidando de gente, amando gente, restaurando gente, e o nosso negócio, como diz o pastor Valmir, é gente. Então a gente olha para esse texto aqui, a gente observa que Jesus chama os seus discípulos para uma... Ele não precisava dos discípulos. Quem fez o milagre foi ele. Aqui é só uma lição discipular. Ele chama os discípulos para perto dele e ele vai conversar com os discípulos estão preocupados, os discípulos estão apavorados. Senhor, nós não queremos de forma alguma ensinar o Senhor é o mestre, nós somos os seus discípulos, mas eu acho que o Senhor deveria parar de falar e mandar esse povo embora. Chega, o Senhor já ensinou bastante, olha as mensagens que o Senhor pregou hoje, Senhor Jesus, foram lindas. Mas está na hora de dispersar esse povo para que eles vão para as cidades, achem lugares para dormir e coisas para comer. O Senhor Jesus falou: eu não vou parar de falar, eu tenho muito ainda para conversar com esse povo, e a minha ideia é que vocês deem a eles o que comer. Está lá o discípulo de novo para racionalizar: mas Senhor, presta atenção, olha quantas pessoas estão aqui. O Senhor tem ideia de quanto a gente precisava para alimentar essa multidão? O Senhor Jesus vai para a segunda estratégia: divida o povo, separa o povo em grupos, manda eles se sentarem, mas em grupos. E ele vai pegar o pão e o peixe e ele vai multiplicar. O que foi multiplicado na história desses pães e peixes vem da mão do Senhor Jesus. Não foram os discípulos quem fizeram a multiplicação. A ordem, da maneira, do jeito, da forma, a estratégia, vem do coração, da sabedoria, do Senhor Jesus. Depois que tudo isso aconteceu, Jesus faz a multiplicação. Ele ainda chama os discípulos aqui e vai dizer ali bem no finalzinho, que depois que estava todo mundo satisfeito, os discípulos continuaram a trabalhar. 12 cestos, recolher o que sobrou de tudo aquilo. Quando nós olhamos para essa questão da multiplicação, quando nós observamos, a gente vai ver que no coração de Deus, desde o princípio, existe já no coração de Deus
essa questão de multiplicar, de escolher um povo e desse povo transformar. Vamos ler juntos alguns versículos. É uma série de versículos que eu queria que você lesse, fazendo um apanhado lá na história e vindo até chegar nos nossos dias. Primeiro, Gênesis 1, 28. Vamos lá, todos juntos. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Olha o princípio da multiplicação. Olha a quem que o Senhor está falando. Ele está falando com os homens. Ele está falando com a sua criação. Segundo texto, Êxodo 1:7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. A terra que Deus criou, se enchendo de pessoas que estavam no coração de Deus e que Deus deu essa tarefa. Êxodo 1:12. Mas quando mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietava por causa dos filhos de Israel. O povo estava lá crescendo, tendo filhos e se multiplicando e virando uma nação grande, a ponto de preocupar muito os faraós, o faraó, e a ponto de levar e causar uma certa perseguição. Aumentando a tarefa, aumentando o trabalho, porque vamos dar ocupação para eles, que eles não podem se multiplicar tanto assim. Eu vejo a igreja do Senhor, a igreja multiplicadora prosperando, e o diabo lá com os demônios fazendo uma reunião, falou, por favor, o que vocês estão fazendo? Vocês não estão prestando atenção? Que a igreja está se multiplicando? Antes era adepto da religião, mas olha agora, parece que está multiplicando discípulo. Marcos 3,14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar e pregar. Ele envia os 12 para pregar o Evangelho. O Evangelho é aquele que transforma. O Evangelho são as notícias novas, as boas novas. O Evangelho é aquele que tem poder para mudar a condição de tantas pessoas. Mateus 28,19, vamos lá. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O cumprimento da missão, fazer discípulos, necessariamente implica em multiplicação. É a igreja expandindo, é a igreja aumentando. Não é aumentar em número de adeptos, de membros, é aumentar em número de homens e mulheres consagrados a viver diante de Deus, lutar contra a sua carnalidade todos os dias, para honrar o Senhor Jesus. Atos 2,41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, multiplicação de discípulos. Atos 5,14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Atos 2,47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos 6,7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aqueles que crucificaram Jesus, aqueles que resistiam tanto à palavra de Deus, não têm agora condição de continuar resistindo, mas o que vai acontecer é que até sacerdotes vão se dobrar nesse mover de Deus, na multiplicação que Deus está promovendo em Jerusalém, naquele primeiro avivamento que a igreja do Senhor Jesus conheceu, que é o avivamento de Atos. Posso tocar aqui, ó? Vamos ver se funciona. Funciona, mas não vai ler, né? Vamos lá. Atos 9:31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo.
crescia em número. Atos 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Timóteo 2:2. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. Olha a multiplicação desse processo discipular, desse movimento, dessa visão discipular acontecendo. O que nós vamos perceber na Bíblia é que multiplicação está lá. O que nós vamos perceber no ensinamento de Jesus é que a multiplicação está lá. O que nós vamos perceber aqui em Lucas capítulo 9 é que Jesus chama os seus discípulos, me chama e chama você, para participar desse processo de multiplicação. Nós precisamos multiplicar os pães. Querido, nós precisamos multiplicar o pão da vida, que é Jesus em todos os lados, em todos os cantos. Nós precisamos realmente multiplicar pessoas que o Senhor Jesus é o centro da vontade, do coração, é a verdade estabelecida na alma das pessoas. Então esse é o processo de multiplicação. Quando nós começamos a falar sobre multiplicação na igreja, quando nós começamos a falar sobre pregação na igreja, sobre multiplicação na pregação na igreja, nas mensagens, nós corremos um risco muito grande de reduzir a palavra multiplicação ou esse princípio da multiplicação nas nossas igrejas. E nós lá no Bacaxiri cometemos esse erro. Teve um tempo que nós entrávamos numa casa, íamos visitar um pequeno grupo. Quando nós chegávamos lá, um dos pastores, o líder já falava: lá vem o pastor Tunala para multiplicar o nosso grupo. Aí chegava o pastor Roberto, e já vem o pastor Roberto, vai falar sobre multiplicação. E o pastor Wellington vai querer multiplicar. Isso começou a ficar muito comum. Essa brincadeira começou ela ficou meio viral. Alguma coisa estava errada naquele processo. O conceito sobre multiplicação estava começando a ser distorcido no nosso meio. E de vez em quando a gente ainda chega num pequeno grupo e encontramos às vezes um líder em treinamento com o conceito da multiplicação distorcido, que para eles a multiplicação se resume a um grupo que se reunia sistematicamente na quarta-feira à noite e que a partir da próxima semana agora não se reúne mais juntos e vão ficar separados agora para todas as quartas-feiras. Quando nós permitimos que a palavra multiplicação ela seja aplicada somente nesse fato, nós reduzimos tudo que nós temos ensinado, pregado, estudado, aprendido nesse processo todo de igreja multiplicadora. Então a multiplicação, ela tudo aquilo que nós conseguimos compartilhar, tudo aquilo que a igreja do Senhor Jesus consegue efetivar na vida de pessoas, numa cidade, numa igreja inteira, tudo aquilo que nós conseguimos imprimir no coração das pessoas. Então, quando eu capacito uma pessoa e eu, através da vida discipular, eu ajudo essa pessoa a ficar longe dos pecados que durante tantos anos escravizaram ela, e ela começa a experimentar uma vida com Jesus diferente, eu estou multiplicando o princípio, o valor da santidade no coração dela. A multiplicação é mais pessoas vivendo santidades. Numa igreja, numa pessoa. Quando um casal que não sabe viver em harmonia, e eles começam a frequentar o nosso grupo, a nossa igreja, e eles começam a aprender, aquele marido vai crescer, e ele aprende a tratar a sua esposa de forma diferente, porque ele aprendeu com o Romério, porque ele aprendeu com o Roosevelt, porque o Roosevelt está discipulando ele agora está se tornando um marido melhor, ele está se tornando um pai melhor. Nós multiplicamos casais melhores, vivendo e perseguindo a palavra de Deus. Nós multiplicamos pais que vão se apresentar diante de Deus, pedir misericórdia para Deus e falar: Deus, eu preciso da sua ajuda, porque eu quero ser um pai que vai sim gerar o cristianismo no coração dos meus filhos. Eu quero ser um pai presente.
Então nós multiplicamos pais presentes. Então a cidade assolada, uma cidade dominada muitas vezes por Satanás, a igreja avança com os pequenos grupos e ela vai multiplicando o amor e o poder de Deus por todos os lugares. Um ambiente, uma casa, onde a rotina era bebedeira e jogatina, agora é o lugar onde nós nos reunimos para compartilhar o amor de Deus. É o meu pequeno grupo. Era uma família que se reunia, passava o final de semana inteiro jogando e bebendo. A avó, a bisavó, no mesmo ambiente. A avó, os filhos, os netos, tudo ali. Os netos brincando, os avós, até a bisavó e os filhos, todo mundo jogando e bebendo. Mas só que um pequeno grupo do Senhor Jesus chegou naquela casa. Agora eles estão aprendendo a fazer o quê? A andar com Jesus. Agora eles deixaram o baralho. Agora eles deixaram a bebida. E eles estão começando a mesma sala, o mesmo sofá que testemunhava tudo aquilo. Agora é o lugar onde nós estamos multiplicando o amor de Deus. Multiplicando o poder de Deus. Todo pequeno grupo, quando ele é saudável, quando ele nasce, ele cresce e ele se multiplica. Todo pequeno grupo saudável, como todo cristão saudável, ele vai produzir fruto. O Senhor Jesus disse que a palavra de Deus diz em João que quando nós estamos ligados à videira, o que acontece? Nós produzimos o quê? Nós produzimos o quê? Muito fruto. A Bíblia nem diz só que nós vamos produzir fruto. Algumas versões trazem, nós vamos produzir bons frutos. Um privilégio que o Senhor Jesus dá para a igreja, dá para mim, dá para você, de produzir fruto. E Ele nem precisa disso. O Senhor Jesus não precisa nem de você, nem de mim para produzir fruto. E Ele tinha opções melhores do que o ser humano, porque a Bíblia diz que os anjos são superiores ao ser humano. Por que Ele não deu essa tarefa para os anjos? Imagina, aquela pessoa que você está tentando há tanto tempo convencê-la de que Jesus é a decisão que ela tem que tomar. Você está lá de repente anos, né? Aquela esposa que está 10 anos orando pelo marido, pela conversão dele. De repente, o Senhor Jesus deu a tarefa para os anjos. Esse marido, que a esposa está 10 anos tentando convencê-lo, ele sai de casa, no meio do caminho encontra um anjo, 6 asas, 2 ele cobre o rosto, 2 ele cobria os pés e 2 ele voava, para conversar com ele sobre o Filho de Deus. Meu irmão, na hora, sabe o que o marido ia dizer? Aonde eu assino. Que eu quero. Mas o Senhor Jesus deu esse privilégio para a igreja. Mas Ele não deu o privilégio para a igreja. E Ele disse para a igreja, vocês vão fazer isso, mas vai ser com o poder de vocês. Senão nós estávamos ralados. Mas Ele falou, vocês vão fazer isso através do poder de Deus. O convencimento vem do Espírito. Nós colhemos fruto maduro. Uma das coisas que nós precisamos aprender na igreja é pregar o Evangelho a todas as pessoas, de todas as maneiras, em todas as oportunidades. Nós não temos que ficar tentando arrancar fruto verde de um pé. Quem já teve a oportunidade de comer um fruto verde, a grande maioria deles tem cica, é horrível. Alguns vão fazer mal mesmo. Mas quando eles estão maduros, não é? É uma delícia. Mas o fruto maduro é aquele que nós vamos colher. Todo pequeno grupo, ele cresce e ele se multiplica. Ele vai nascer num processo de multiplicação. Ele vai crescer e ele vai se multiplicar. Essas etapas são muito simples. Como que nasce um pequeno grupo? Um pequeno grupo nasce... principalmente, não quer dizer que é só assim, mas de um outro pequeno grupo. Muitas igrejas quando começam, e também igrejas que já estão caminhando no pequeno grupo, muitas vezes um irmão fala, pastor, eu vou deixar o meu pequeno grupo com
a ciência do meu líder e eu vou na minha casa, com um casal amigo, abrir um pequeno grupo. Está nascendo. Nasceu. Então, o pequeno grupo, ele nasce, a grande maioria, o que vai acontecer, o melhor processo é o processo da multiplicação, onde aquele grupo cresceu e ele se torna 2 pequenos grupos. Esse crescimento, ele vai acontecer em vários âmbitos. Ele vai acontecer no número de pessoas, ele vai acontecer na forma, no jeito, ele vai acontecer porque está sendo formado uma liderança nova para que ele possa se multiplicar. Através do crescimento, ele vai atingir a maturidade, o momento onde ele está pronto e ele tem possibilidade de se multiplicar. Esse pequeno grupo, quando cresce, uma pergunta que sempre fazem, pastor, quantas pessoas tem que ter para se multiplicar? A pergunta tem que ser diferente. Então, você que está participando desse tempo com a Igreja Multiplicadora, você vai começar a fazer essa pergunta diferente. Não é quantas pessoas tem que ter, é o líder em treinamento. Já está pronto, com o coração no lugar certo e apto para assumir um pequeno grupo sozinho? Essa é a pergunta. Porque eu posso ter 8 pessoas e multiplicar um pequeno grupo por alguma razão, alguma estratégia. E eu posso ter 16 pessoas. E eu não tenho a menor condição de multiplicar o pequeno grupo, porque eu não investi tempo na formação de um novo líder. Então, vai ter muita gente, e de 16, o povo, eles gostam desse negócio de pequeno grupo. Vai continuar chegando gente. Vai chegar 20 pessoas e eu não tenho como multiplicar. Mas como que em 20 pessoas eu não tenho como multiplicar? Como que em 20 pessoas eu não tenho alguém que poderia estar sendo preparado para ser um líder? Provavelmente, o que houve é a negligência. Porque nós, muitas vezes, podemos errar na escolha, ou a gente pode deixar de fora muitas pessoas que o Espírito já escolheu, já definiu, já tem planejado para que se tornem líderes em pequeno grupo, mas eu, por alguma razão, criei dentro da minha mente um modelo, atribuí algumas coisas que uma pessoa tem que ser que não é necessária e ali eu defino o líder. Portanto, tem um capítulo no PGM só sobre liderança e lá você vai conseguir entender como escolher um líder. A maturidade é isso. Aquele grupo é saudável porque pessoas estão chegando, independente da proporção. Aquele grupo é saudável porque o líder está capacitando alguém, ensinando alguém para que possa se tornar um líder. O que vai acontecer naturalmente é a multiplicação daquele pequeno grupo. Eu queria fazer isso aqui. Nós vamos... Está muito alto ali. Nós vamos fazer uma multiplicação aqui agora. Então, vamos imaginar que o meu pastor Roberto, ele está implantando, começando, e eu caminhei com ele, eu participei do treinamento com ele, eu tenho participado com o treinamento, e o pastor Roberto, ele fala para mim, Márcio, agora é hora de você ir para sua casa, para abrir um pequeno grupo, você está preparado, nós vamos continuar nos encontrando, a escola vai continuar, mas você vai abrir um pequeno grupo. E o pastor, junto com o pastor Roberto, eu falei assim, pastor, eu vou sozinho? Ele falou, não, o Wellington vai contigo, o Wellington vem para cá. Então eu e o Wellington, enviados, nós estamos começando isso na igreja, eu e o Wellington, que estamos participando do treinamento, nós vamos começar esse trabalho. Isso pode acontecer e deve acontecer assim. Mas vamos imaginar que de repente o Wellington é um cara que trabalha comigo e eu convido o Wellington para ir à minha casa e eu vou começar, eu e a minha esposa, junto com o Wellington e a esposa dele, um pequeno grupo, sem problema nenhum. Desde que eu esteja participando do treinamento, esteja sendo acompanhado, porque o caminho vai ficar muito mais curto. Ok. Eu e o Wellington começamos um pequeno grupo na minha casa, nós vamos orar e nós vamos buscar pessoas. Então, no modelo saudável, eu e o Wellington,
né, estamos caminhando junto. Eu estou cuidando do Wellington, eu estou desafiando o Wellington para a gente poder ter esse tempo aqui em casa juntos. Nós vamos crescer toda semana. Estamos reunidos aqui. De repente, muitos líderes vão cair no seguinte erro. Wellington, legal, agora eu vou convidar mais alguém para vir no nosso pequeno grupo para a gente poder abençoar. Fica aí. Aí eu vou até a cidade, o meu trabalho, eu vou até o curso que eu faço e eu vou buscar o Mike. Vem comigo, Mike. Convidei o Mike, eu estou trabalhando o Mike, estou convidando ele e eu consegui trazer o Mike aqui no nosso pequeno grupo. Ok? Agora nós somos 3. Muito jóia, nós estamos crescendo, então eu tenho orado por eles, eu tenho abençoado a vida deles, afinal de contas eu sou líder, eu tenho que abençoar, mas eu vou à cidade de novo, vocês fiquem aí, que eu vou à cidade de novo buscar mais pessoas. Ronilce é uma pessoa que é uma prima minha, ela é minha prima, né? E eu trouxe a Ronilce veio conhecer o Mike, veio conhecer o Wellington, que joia, que bom, nós estamos crescendo. E o que tem de erro nesse meu projeto de pequeno grupo? Só eu tô indo. Então tá errado isso. Por que eu tô indo? Gente, eu tenho um dom de evangelismo. Eu tenho uma facilidade, sabe? Quando eu chego num lugar público, eu consigo conversar com uma pessoa, até consigo levar ela, eu sou muito bom. É uma coisa assim extraordinária a minha pessoa. Eu sou muito humilde. Voltem para os seus lugares. Você não, você fica, companheiro. Ok, vamos lá. Wellington, vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Porque, olha, Wellington, eu vou convidar uma prima minha, a Ronilce, por semana que vem, cara, vamos pedir ao Senhor que semana que vem a Ronilce vai estar com a gente aqui, em nome de Jesus. Ela está no meu cartão. Eu tenho orado por ela todos os dias. E você, quem que você vai trazer? É o pastor Fabrício. Apesar de ser pastor... Pastor não está aceitando. Mas ele é pastor, mas está precisando trabalhar um negocinho na vida dele. Ô, Jesus! Então vai lá buscar o pastor Fabrício. Vai lá buscar. Nós já oramos por ele. Oramos. Nós estamos orando todo dia, cartão semente, tudo. Você fica. Você resistiu. Você falou, olha, você não vai poder? Por quê? Essa semana... Olha, Nilson, é muito legal lá, você precisa ir. Mas tá bom, semana que vem você vai, né? Então tá bom. E aí? Que prazer, Fabrício. Deus abençoe. Amém. Legal, Wellington. Ronilson, cara, ela não veio hoje, mas semana que vem ela vai estar aqui em nome do Senhor Jesus. Vou continuar orando, ela tem um coração duro, a missionária. É um negócio doido. Missionário é assim mesmo. Missionário é um negócio difícil levar missionário para Jesus, né? Ok, vamos aqui. O Wellington está com o Fabrício, o Wellington já está cuidando do Fabrício. E eu continuo aqui, eu sou o líder, eu estou cuidando do Wellington. Nós estamos nessa parceria, nós estamos trabalhando, nós estamos orando. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos voltar para a cidade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer tantas coisas, tem a minha família, e tem essa semana, nós vamos continuar junto, mas nós vamos à cidade. E nós vamos voltar na próxima semana. E nós já demos, né? Cadê Pastor Flávio, o cartão? O alvo, cartão alvo. Por isso que ok. Ok. Oh, Jesus. Inclusive, eu vou dar isso aqui. Nós temos o tempo de multiplicar lá no nosso roteiro. Esse aqui é o dele. Aí, eu já vou passar para o Fabrício. Vamos imaginar que o Fabrício é um cara que não é cristão ainda, nem se decidiu. Eu posso dar um cartão-alvo para ele? Claro. Fabrício, presta atenção. Presta atenção, rapaz. Esse cartão são pessoas que nós amamos e que nós gostaríamos muito de ver essas pessoas tendo a vida delas mudada, transformada. Tem alguém lá na sua família assim? Um monte. Tem um monte? Puxa. Então, gente que está lá, que está no vício, gente que está com dificuldade, gente que está cheia de si, que está bem financeiramente, mas não tem Jesus, acha que o mundo... Essas pessoas você vai colocar aqui. E você vai orar, porque se Deus falar o coração dessas pessoas, se Ele muda o coração dessas pessoas, elas vão ser abençoadas.
Eu não disse para ele que ele vai colocar 5 nomes para tirar das garras de Satanás, trazer do mundo das trevas. Ele quer saber onde é, porque ele não quer ir lá. Nós vamos para a cidade e nós vamos buscar pessoas. Eu vou, na minha prima, vocês também agora vão. Vocês aprenderam, vocês têm cartão. Fabrício entendeu, o mais difícil eu conseguir. E hoje o Ronilson vai dar? Vem comigo, querido, vamos embora. Que joia, que legal, que bom. Ô, missionária dura. A missionária veio, né? Ronilson, ela está no encontro. Fabrício foi bem sucedido também. Quem que você trouxe, Fabrício? O Werner. O Werner é o que seu? O Werner nós jogamos bola junto. Ah, joga bola junto. Uhum. Imagina o time. Nós andamos de moto junto. O Osnildo é motoqueiro também, junto com o Hélito. E eles fazem os passeios de moto junto. E ele trouxe o motoqueiro Osnildo, né? Então as tatuagens, umas caveiras no peito, mas não tem problema não. O importante é que ele está aqui. E nós vamos continuar aqui. E o Osnildo, o Werner, né? O cartãozinho. Chamar as pessoas. E a missionária já receberam o cartão e elas já estão caminhando com a gente. E eles têm sido tão abençoados, porque semanalmente nós oramos por eles, oramos pelos pedidos, pelas famílias. Eles estão se sentindo melhor, porque esse lugar é um lugar onde a manifestação do poder e da graça de Deus está presente. E aí, apesar de que a missionária não tomou uma decisão com Cristo ainda, mas ela está falando lá na casa dela, gente, vocês precisam ir no pequeno grupo. Como eu me sinto bem quando eu vou lá. E ela também vai investir na família dela e todos nós vamos à cidade. E 1, 2, 3 semanas nós já vamos ter mais pessoas aqui, vamos buscar mais pessoas, porque nós estamos lá dia a dia trabalhando, vivendo. Eu tenho várias pessoas que são fornecedores, o posto de gasolina, né? Vamos comigo? Como é que é seu nome, querido? Jefferson. E eu convidei o Jefferson. O Jefferson eu não o conhecia, gente. Mas só que... Lembra do posto de gasolina? Eu fui abastecer meu carro, né? E apesar de eu estar colocando apesar de eu estar colocando só vintão no meu carro, porque o combustível está caro, deu para mim conversar, convidar o Jefferson, e o Jefferson está aqui e nós vamos caminhando. Gente, o pequeno grupo está crescendo, não está? Tá, ok. Qual que é a minha grande preocupação? O meu empenho maior nesse pequeno grupo, eu sou o líder. Isso é mais importante que buscar as pessoas na cidade? Mais importante. Ok, então eu estou aqui junto com o Wellington, porque o Wellington é o meu líder em treinamento. Agora eu já falei com ele, eu orei, falei, Wellington, você está comigo, nós fomos enviados, nós temos um propósito, nós temos um objetivo e vamos caminhar junto. Você vai começar a fazer o treinamento, eu vou te enviar para o treinamento, você vai ser capacitado. Essa semana tem reunião dos líderes, você vai comigo para a reunião dos líderes. Aonde eu vou, você vai, né? Aquele princípio de Ruth. Então, vou para a reunião, o Wellington vai comigo. Eu vou me encontrar com o supervisor, eu vou receber direcionamentos, informações, eu vou prestar conta do pequeno grupo. Agora eu não presto mais conta sozinho. O Wellington vai prestar conta junto comigo do que Deus está fazendo no nosso pequeno grupo. Semana que vem, Wellington, você conduz o roteiro. Aí o Wellington falou, cara, é complicado, né? Você faz isso com tanta desenvoltura. Meu irmão, estamos juntos. Você vai caminhando, qualquer dificuldade eu estou aqui. Depois a gente bate um papo, eu vou te dar um feedback de como você foi, uma dificuldade ou outra. Observe aquilo que você está aprendendo no treinamento, aquilo que você está vendo eu fazer. Olha, cuidado com o Fabrício, porque o Fabrício fala muito e ele às vezes rouba a atenção dos outros, né? Presta atenção quando você for envolver a Ronilce é muito tímida, é um negócio sério. Cuidado para não expor a Ronilce.
E eu estou ensinando eles. As outras pessoas são tranquilas, pode, né, direcionar uma pergunta, pode... Cuidado só com o Fabrício e a Ronilce, porque senão você pode criar uma situação constrangedora e a Ronilce é tímida, e senão o Fabrício não deixa você fazer mais nada, ele fala o tempo inteiro, toda a reunião, pequeno grupo, e aí, ok, legal, vai chegar o momento que nós vamos ter que multiplicar, ok. O Wellington vai ser, já está envolvido com o supervisor, né? Uma outra possibilidade muito comum no início do ministério é eu virar o supervisor do Wellington, muito comum. Eu vou continuar liderando um pequeno grupo, mas eu vou supervisionar o Wellington. No início da jornada, isso é muito importante. Como é que você forma supervisores? Vou voltar para a minha cidade e vou fazer vários pequenos grupos, vou multiplicar todo mundo. E a estrutura? Eu não multiplico o ministério, os pequenos grupos, e eu não estou formando uma estrutura, ok? O meu líder está ali e ele está junto comigo, nós estamos pensando, e eu estou falando, olha, eu vou prestar conta da minha supervisão para o meu pastor ou para o meu coordenador, em que estágio está. Ok, nós vamos fazer a multiplicação. A multiplicação vai ser um encontro especial. Desde o começo nós estamos falando sobre multiplicação. Esse povo está entendendo, ele já entende tudo de cartão-alvo. Né, tem gente ali, o Fabrício já está fazendo, vai se batizar, está fazendo, o Hélito está discipulando o Fabrício, o Hélito está discipulando o Osnildo, eu estou discipulando aqui a Ronilce, eu estou discipulando o Jefferson. Nós estamos caminhando, estamos crescendo, mas nós vamos fazer aquele encontro de multiplicação. O que vai acontecer? Eu vou definir, vou passar isso rapidamente ali depois, e o Wellington, ele agora, a partir de semana que vem, depois da nossa festa, consagramos o Wellington como líder, pode ir para lá. O Wellington vai se reunir com aquelas pessoas, tem muita gente aí, eu não vou perder não, vem para cá minha irmã, né? Ó, tá ficando, né, a canoa vai afundar. Separei, eles são casados? São? Não faz mal, não pode, mas isso é pecado. Irmãos Deus, vem pra cá. Ela quer ficar longe do marido. Não pode. Eu trouxe a esposa porque é pra ver se ela se converte. Ah, é sim. Opa, vamos, não pode ser. Eu acho que não sei não. Então, nós multiplicamos. O Wellington se tornou um líder em treinamento. O Wellington tem um desafio. De repente, o Wellington vai falar para mim, ó, eu estou orando. E provavelmente eu vou convidar a Ronilce para ser minha líder em treinamento, já no início. Por quê, Wellington? Ronilce é sempre prestativa. A Ronilce ela tem vencido a timidez. A Ronilce é uma pessoa que tem um testemunho legal. Ela tem tido uma experiência com Deus muito profunda e eu vou investir na vida dela. Por tantas razões. Mas eu não quero ficar aqui não, porque meus amigos estão lá. Opa! Gente, a multiplicação, a escolha. Vamos falar da primeira multiplicação. A primeira multiplicação, a gente nunca esquece. A primeira multiplicação parece um funeral. Vou explicar por quê. Porque o povo chora. Eles não conseguiram assimilar o valor da multiplicação. Gente, isso é crescimento, nós estamos crescendo. Ele quer ficar junto com o Wellington. E ela quer ficar junto com a irmã ali. E o que vai acontecer? A primeira multiplicação, eles estão muito focados nisso. Puxa vida. Mas como assim? Estava tão bom junto. Gente, nossa, eu não vou comer mais aquela torta aqui, né? De atum que a irmã faz. E aquela rosquinha, né? Por que acontece isso? Por que acontece às vezes que eu falo que a primeira multiplicação parece um funeral? As pessoas olham para umas outras às vezes e choram, né? Eu fui num pequeno grupo e os adultos começaram a chorar e eu olhei, as crianças estavam chorando também, eles começaram a chorar. Um olhava para o outro e eles se abraçavam e se despediam. Aí se despedia. Aí o que vai acontecendo? Isso graças a Deus, lá na igreja é passado. O que foi acontecendo? Conforme
eles foram assimilando o valor, o que significava multiplicar. Que multiplicar significava que Deus tinha trazido mais pessoas, que nós tínhamos pessoas aqui que foram restauradas, pessoas que nós não conhecíamos e que nós amamos profundamente agora. A multiplicação vai passar do funeral para o aniversário, festa, celebração, é uma alegria. As pessoas vão te encontrar no corredor e falar assim: pastor, o nosso pequeno grupo multiplicou. Irmã, como é que foi? Foi uma bênção, pastor, coisa linda. Precisa ver quantos testemunhos e quanta coisa aconteceu. Ela está feliz porque multiplicou. Mas por quê? Porque ela assimilou o princípio da multiplicação. Você vai continuar aí, rapaz. O que vai acontecer é que nós vamos ter que tratar a multiplicação semana após semana, o valor. Aí o Fabrício vai entender que ele vai ficar longe do Wellington, mas que ele vai continuar encontrando o Wellington na igreja, que ele tem o WhatsApp do Wellington, que ele continua sendo amigo do Wellington, que o Wellington vai dar carona na garupa dele pro Fabrício, na moto, e que vai chegar outras pessoas que o Fabrício vai conhecer, vai amar, vai ter que cuidar, porque ele vai virar um discipulador, porque ele chegou. Então a multiplicação aconteceu, ok? Sentiu? E as dificuldades da primeira multiplicação? Nós vamos encarar? Vamos, sem problema nenhum. Como é que nós vamos tratar o Fabrício? O líder vai ter que conversar: Fabrício, preste atenção. O líder vai ter que ir ali. Isso. Eu não vou deixar você batizar. Ia batizar, não vai mais agora, que você fez, né? Castigo. A grande questão está realmente na forma como isso vai acontecer de forma natural. Com a supervisão do Wellington, eu já estou aqui ajudando ele, negociando com ele a questão de como que ele vai, em um tempo, né, vamos imaginar, em 2, 3 meses, está definido com a questão da liderança em treinamento. Eu já estou do lado de cá e eu tenho um cara chamado Osnildo. E eu falo: rapaz, esse Osnildo, acho que esse é prestativo. O Wellington não me chamou nem para Não, você tem que crescer um pouco mais, Michel. Isso vai acontecer porque nós já estamos estabelecendo. Mas daí eu não saio mais de moto com ele? Pode andar de moto com ele sem problema nenhum, né? Não pode ser na hora do pequeno grupo. Mas o que vai acontecer agora? Tá todo mundo de luto, tá um negócio complicado aqui, né? Complicado. O que vai acontecer é que, dentro de um determinado tempo, novamente nós vamos para a cidade, novamente nós vamos crescer, novamente nós vamos multiplicar. Mais famílias, mais vidas restauradas, mais discípulos de Jesus, mais pessoas crescendo na palavra, mais comunhão. Tudo está multiplicando. Então nós estamos aqui multiplicados e daqui a pouco nós vamos multiplicar de novo. De um pequeno grupo virou 2. De 2 vira 4. Na mesma data, na mesma proporção? Não. O Wellington, que era líder em treinamento, ele é um cara que tem uma capacidade, uma habilidade, uma agilidade é maior que a minha. De repente, em um ano, o Wellington vai multiplicar. Eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo. Vai ser 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses. De repente, o Wellington, com 8 meses, ele já está falando: olha, está pronto para multiplicar. E com o Wellington é assim. Ele acabou de multiplicar um pequeno grupo em 3. Né? Tão rápido. Gente, o que vai acontecer é que todos nós vamos multiplicando. Pequeno grupo saudável, ele cresce, né? Ele nasce, ele cresce e ele multiplica. Tá, vamos fazer de conta que o meu pequeno grupo continuou prosperando. E ele continuou multiplicando. E o Osnildo virou líder. E o Osnildo foi e pegou lá o Romério que chegou. E o Romério vai virar um líder. O Fabrício demorou um pouquinho, mas ele se tornou líder também. E nós estamos caminhando. Mas, o Wellington, com os amigos da igreja aqui, eles
não cresceram. Por quê? Eles estão lá, passou 1 ano, 2 anos, e aí? Quem que estão lá? Pá, mas tá gostoso aqui, mas tá gostoso. Gente, a base desse grupo aqui, sabe o que que é? É que esse irmão aqui nem está gostando muito, mas esse irmão não é um irmão de não faltar um encontro, ele vai todo. Toda semana ele está lá naquele encontro. Tá estando bom ou não estando bom, ele está lá. Essa irmã aqui, ela vai lá, porque é um lugar de oração, e eu vou ficar em casa assistir novela, então eu vou para lá, porque lá tem oração, a oração é melhor que a novela, e eu vou para lá. Olha o coração deles aqui. Essa irmã vem porque ela tem investido na vida dele, então se ela deixar de ir, foi ela que trouxe, vai ficar esquisito, vai ficar ruim. Então ela também vai, e o Hélio está conseguindo manter o encontro, né? Toda semana, relatório do Wellington, 6 presentes. Gente, não muda nem para a direita nem para a esquerda. Vai chegar no momento, ninguém está crescendo espiritualmente, ninguém está produzindo. E árvore que não produz, o que o Senhor Jesus fala para fazer? melhor produzir. É melhor produzir. Então esse pessoal vai começando. Daqui a pouco, o que acontece? Esse aqui, ela fala assim, cara, não vou mais não. Não vou mais não. Mudou o dia de futebol. Tá, já, né, mudou o dia de futebol. Agora ele tem um compromisso, tem um futebol, e o futebol da dia. De 6 virou? Virou 5. Aí essa irmã aqui vai até arrumar uma doença. Vai fazer, tô doente, não tô bem, né? Olha, e à noite, agora eu já não enxergo mais direito, né? E ela vai começar, né? Nem tem todos esses problemas. Ela vai arrumar uns problemas psicológicos, somáticos, né? E ela vai falar assim, olha, eu vou ficar em casa, que é melhor. Vem pra cá, vai pra casa, minha irmã, vai pra casa, fica em casa. O que vai acontecer com o pequeno grupo dele? Vai? Mas continua gostoso. Isso. Cadê o supervisor? Quem ficou? Cadê os desafios? Cadê o acompanhamento? Cadê a oração? Cadê o comprometimento? Cadê a paixão? Desejo, o amor por Jesus, de querer ver pessoas sendo transformadas. Cadê os discípulos? Ronilson, um potencial, gente, 40 anos só na igreja, né? Ela poderia ter 1 milhão de onésimos na vida dela, mas ela está lá, né? Naquela vidinha cristã dela. Ela vai sempre no pequeno grupo de 4, né? Era 6, mas agora é 4. O que vai acontecer com o pequeno grupo? Assim quis o Senhor. Isso. Vai morrer? Vai morrer. Sorte que o lado de cá tá, né? Já está em 5 pequenos grupos já. Nas 5 pequenos grupos. Legal, né? Então, essa é mais ou menos a dinâmica do pequeno grupo. Agora, um pequeno grupo ou outro nós podemos perder? Podemos. Mas na multiplicação, restaurando essas pessoas, de repente eu vou ter que vir aqui e falar, vamos fazer o seguinte, volta para caminhar mais um tempo comigo. Vamos fazer o seguinte, Ronilson, eu vou colocar você no pequeno grupo lá com o Silvado e a Ede, né? Vou colocar você no pequeno grupo do Fabrício, você vem comigo também, vamos recomeçar. E de repente eu vou desistir do Wellington como líder? Não, mas eu vou trazê-lo, aí eu vou colocar a Ronilce num pequeno grupo saudável. O que vai acontecer com a Ronilce? Ronilce vai embora, ela estava precisando de alguém para ela prestar conta, alguém que motivasse, alguém que desafiasse ela, alguém que falasse, Ronilce, qual é o livro da Bíblia que você está lendo essa semana? Como é que foi a sua vida de oração essa semana? Para quem, Ronilce? Essa semana você falou de Jesus. Aí a Ronilce fala assim, essa semana foi uma semana atarefada e eu não falei de Jesus para ninguém. Ronilce, vamos fazer um acordo aqui. Semana que vem, você não me apareça aqui sem ter compartilhado o amor de Jesus com alguém. Novamente eu motivei a Ronilce a viver os princípios da palavra de Deus na vida dela. A Ronilce vai começar. Daqui a pouco o Wellington vai voltar a ser líder. Mas vai voltar a ser líder com coração no lugar certo. Ok? Podem ir para a cidade.
O pequeno grupo, a multiplicação de um pequeno grupo, ela vai acontecer justamente nessas 4 etapas. Etapa do nascimento, etapa do crescimento, etapa da maturidade, que tem muito a ver com líder formado, etapa da multiplicação. Isso vai acontecer. Quais são os valores da multiplicação? Multiplicar o PGM significa que mais pessoas chegaram ao grupo. Só multiplica por isso. Multiplicar o PGM significa ter alcançado mais vidas, famílias. Multiplicar significa ter uma reunião mais objetiva. Ter uma reunião onde nós não temos 20 pessoas para fazer os pedidos de oração. Nós não temos 20 pessoas para compartilhar o texto. Nós temos 8. Nós temos 9. É muito melhor com 8 do que com 20. Não tem que chegar no 20 para multiplicar. A multiplicação é tratada no 8. Multiplica com 12, com 13, com 14. Não deixa ficar um grupo que é intolerável, não cabe direito no ambiente. Multiplicar significa ter cumprido o propósito do pequeno grupo multiplicador, de glorificar a Deus, cuidar das pessoas que ali chegaram, alcançar vidas. Multiplicar é dar uma prova do amor de Deus. Gente, esse conceito aqui, esse conceito da prova de amor de Deus, o que nós temos que trabalhar com a igreja é isso aqui. Gente, legal, é muito bom, eu sei que vocês se amam muito, mas por amor a Jesus, por amor a almas que estão perecendo, busquem as pessoas, cresçam, discipulem e multipliquem. Esse é o conceito. Assumindo que melhor que ficar se reunindo com o Fabrício, no mesmo grupo, com o Wellington, é deixar que ele cresça para abraçarmos cada vez mais pessoas em família. Vamos pensar nos passos da multiplicação. A gente já passou ali, né? Primeiro, expõe a visão desde o princípio. Ninguém é surpreendido. O Fabrício vai ficar chateado, mas ele está sendo exposto à visão. Nós temos um alvo. Nós estamos indo para algum lugar. Nós vamos chegar lá. E o Senhor Jesus vai ser honrado. Nós vamos desenvolver líderes, nós vamos treinar pessoas para ser capacitadas. Gente, treinamento de liderança, eu falei ontem e repito hoje, treinamento de liderança, a capacitação de um líder de fato acontece no pequeno grupo. E a escola de treinamento, a escola bíblica discipular, tudo vai contribuir, o treinamento específico, o congresso que esse líder vai participar na igreja, tudo que acontecer, eu falo, gente, é só ferramenta, é só uma oportunidade dele discutir um assunto tão nobre, mas ele vai ser treinado mesmo pelo líder em treinamento. É lá no dia a dia, ele vai aprender a visitar, ele vai aprender a orar, ele vai aprender a liderar o roteiro, ele vai aprender todas essas coisas.